Olá pessoal, espero que todos estejam bem, tenham feito os exercícios direitinho, né? Então vamos lá. Unidade 3, capítulo 2, é um capítulo um pouquinho mais longo, o capítulo 1 da unidade 3 eu dividi, né? E esse aí vamos pegar numa balada só, tá legal? Espero que saúde e paz para todos vocês aí, Deus abençoe. Vamos começar. Industrialização brasileira. Formação do Parque Industrial Brasileiro. Vamos lá. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, algumas atividades industriais passaram a ser permitidas, como manufaturas ligadas ao processamento de alimentos. Quer dizer, a vinda da família real para cá vai motivar um pouquinho o nosso desenvolvimento industrial, mesmo aquele desenvolvimento industrial precário, né? Mas não deixa de ser o início. Mas a formação do Parque Industrial Brasileiro se iniciou, de fato, no fim do século XIX, tá? Podemos dividir o processo de industrialização brasileira em dois períodos, do final do século XIX até 1930, quando a indústria era incipiente, ou seja, era insuficiente, né? era fraca, né? Era só o início de indústria. E existiam algumas experiências de industrialização, e o período pós-1930, quando a industrialização passou a ser uma política de Estado, ao Estado aí com letra maiúscula, né? Do governo, do Estado, o que promoveu grande transformação na economia e na sociedade do país, tá? Vão acontecer algumas coisas que vão levar o Brasil à obrigatoriedade de um processo de industrialização mais efetivo. Deixar de brincar para começar a fazer a coisa vera, né? Para valer. Bem, as primeiras atividades industriais brasileiras concentraram-se nos setores alimentício e têxtil, né? Aqueles que são mais importantes para abastecer a população, né? Também se destacaram as indústrias de calçados, bebidas e móveis, tá? Vamos seguindo, ó. A concentração industrial no Sudeste. A nossa industrialização vai começar pela região Sudeste, tá? Então vamos dar uma olhada aí direitinho nesse esquema. A partir do fim do século XIX, o Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil, e o estado de São Paulo concentraram grande parte da produção industrial brasileira. A produção de café, principal produto de exportação do Brasil na época, estimulou o surgimento das atividades financeiras, as infraestruturas de transporte e a concentração de mão de obra, colaborando para o desenvolvimento da indústria. Olha só, a indústria vai se iniciar na região Sudeste justamente porque a região Sudeste era a base econômica do Brasil. Até hoje ainda é, né? Mas na época, por causa da produção do café, a gente dependia demais do café. O café era a base da nossa economia, tá? O café era o que a gente exportava, a gente vendia para outros países para poder comprar produto industrializado. Então, toda a infraestrutura, tecnologia, entre aspas, né, da época, era fundamentada na região Sudeste. Então, tínhamos atividades financeiras, a infraestrutura de transporte, né, proximidade do litoral, a concentração de mão de obra, tudo isso vai favorecer, toda essa base vai favorecer o desenvolvimento da indústria aqui na região Sudeste, tá ok? Bem, a expansão das ferrovias para transportar o café do interior de São Paulo para o Porto de Santos contribuiu para o surgimento de muitos núcleos urbanos, né? Então vai ser a interiorização, tá, de determinadas atividades econômicas. Que olha só, antes, no decorrer de toda a história, não é até hoje, é por isso, né, que até hoje nós falamos sobre isso aqui, que a maior parte do Brasil é muito mais habitada no litoral. Por quê? As atividades econômicas atraíram as pessoas, fundamentou a nossa economia com base em atividades do litoral, tá? Do litoral. Aqui é o litoral, aqui é o mar, né? Então,
se a gente observar, como a gente já observou, a maior parte da população brasileira, nós já vimos isso anteriormente, está concentrada no litoral. Por quê? Porque foram atraídos por atividades econômicas, tá? Só que, e esse é um problema que nós vivemos até hoje, né? Que é a ocupação do interior do Brasil. No caso aqui, lá atrás, quando as ferrovias foram construídas, possibilitou mais atividades sendo expandidas para o interior do Brasil com as ferrovias, tá? No decorrer das ferrovias, você vai desenvolver núcleos urbanos. Vão surgir vários núcleos urbanos em função disso. No caso aqui, a gente está falando especificamente de São Paulo, mas depois isso vai ocorrer com boa parte do Brasil. Tá legal? Bem, a imigração contribui também para a formação de mão de obra operária, pois alguns imigrantes já tinham experiência com atividades manufatureiras. Vamos lembrar que quando acabou a escravidão, né, em virtude também anteriormente da ocupação da região sul do Brasil e tudo mais, né, mas aqui em função do fim da escravidão, nós vamos ter a vinda para cá de muitos europeus. E europeus que já vão, muitos deles habituados com atividades em indústrias. Isso vai colaborar também para que a região sudeste seja escolhida para o início da atividade industrial no Brasil. Tá? Beleza? Olha só. A substituição de importações. Vamos entender isso aí, que isso é importante. Ó. As grandes guerras mundiais, 1914 a 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial. 1939 a 1945, a Segunda Grande Guerra Mundial. E no meio disso, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Essa crise vai ser determinante para que o Brasil entre definitivamente no mundo da industrialização. Tá? Olha só, as grandes guerras mundiais e a crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, dificultaram a importação. Lembrem, importar é comprar, a compra de produtos industrializados, obrigando o Brasil a fabricar alguns itens que antes eram comprados no exterior. Esse processo ficou conhecido como industrialização por substituição de importações. Repara bem, o Brasil vendia café para comprar produto industrializado. A partir do momento que há uma crise nos Estados Unidos, que são os maiores compradores de café do Brasil, eles vão, obviamente, diminuir drasticamente a compra desse café. E vai nos levar a produzir, a implantar indústria no Brasil para fabricar o que antes a gente comprava. Porque a gente vendia café para comprar produto industrializado. A partir do momento que a gente não consegue vender o nosso produto, né, a gente vai ter que se virar para produzir o que antes a gente comprava dos outros. Por isso que o nome é industrialização por substituição de importação. A gente vai se industrializar para fabricar o que antes a gente importava. A gente vai substituir o que nós comprávamos dos outros, já que o dinheiro do café vai diminuir drasticamente. Tá legal? Deu para entender? Beleza? A gente vai, a partir dessa crise, diminuir drasticamente a venda de café, já que os Estados Unidos, que era o foco da crise, é os nossos principais compradores. Sem o dinheiro do café, a gente não vai conseguir comprar produto industrializado, então nós vamos ter que implantar indústria no Brasil para fabricar o que antes nós importávamos, que antes nós comprávamos de fora, de outros países. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. O tripé da industrialização brasileira. Bem, vocês já devem ter visto isso em história, né? A nossa industrialização vai ser baseado em 3 bases, tá? Uma característica marcante do processo de industrialização no Brasil foi a presença do capital nacional, é uma base, capital brasileiro, do capital estrangeiro, do capital vindo de fora, segunda base, e do Estado, aquilo que o Estado vai bancar, tá? Então a nossa industrialização vai ter como base o dinheiro do nosso país, capital nacional, o dinheiro
vindo de fora, capital estrangeiro, e o Estado, o governo, tá? O que administra tudo. Como o Estado vai colaborar com isso? O Estado atuava como investidor em alguns ramos industriais que exigiam a aplicação de muito dinheiro. Quando nem o capital nacional, nem o capital estrangeiro, capital privado, né, atuava, o Estado, o dinheiro público entrava em ação. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a siderúrgica, com a produção de o que fazia, tinha que produzir ferro e aço, né? A geração de energia e a implantação de infraestruturas que necessitavam de investimentos volumosos, mas cujo retorno era demorado. Então o Estado investiu nisso. Por exemplo, nessa época aí, isso foi muito importante, a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. A Petrobras, para geração de energia, tá? A CSN já não é mais uma empresa estatal. O que é a empresa estatal? É uma empresa que é pública, uma empresa do governo. Não é mais, ela foi privatizada. O governo vendeu essa empresa para iniciativa privada, para empresários, né? Para quem tivesse dinheiro para comprar. Tá? E a Petrobras continua sendo uma empresa pública, embora capital misto, né? Tá? Mas é empresa pública ainda. Então, a nossa industrialização, onde o capital nacional não queria investir, né? Os empresários de fora não queriam investir, o Estado entrava para criar infraestrutura para que todas as indústrias pudessem funcionar. Tá? Uma indústria não funciona sozinha, sempre uma indústria depende da outra. Tá?